calling. Oh, hey, oh, yeah, be telling. About your style, never small thing. Look in your eyes, know you want me. Yeah, yeah. Oh, boy, you make me feel like saying. Oi pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero muito que vocês gostem. E caso você já goste desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. E seguir nas redes sociais, que os links estarão na descrição do vídeo, meu Instagram vai aparecer aí na tela. Lembrando que eu tenho outro canal aqui no YouTube, o Alerta Criminal, onde eu conto casos criminais. Então caso você se interesse por esse tipo de conteúdo também, o link tá na descrição do vídeo. O vídeo de hoje é mais um story vlog que vocês tanto me pedem lá no DM do Insta. Eu amo gravar, confesso que também me ajuda muito a colocar as minhas coisas em dia, né? Então, por isso que ultimamente eu tenho gravado bastante story vlog e vai ser assim por um tempo, pelo menos até eu desacumular as matérias. Mas enfim, esse vídeo eu compartilhei as minhas anotações com vocês, compartilhei Anki e também no finalzinho um time-lapse de eu fazendo exercícios de gramática, que inclusive eu não fui tão bem, mas enfim, né, tudo tá aí pra melhorar. O importante é você errar hoje e não no dia da prova. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre como entender, como raciocinar, como pensar se a gente tá aprendendo e absorvendo certos conteúdos ou não. Porque sempre fica aquela dúvida se a gente tá estudando de forma coerente, se a gente realmente tá aprendendo, ou enfim, aquela insegurança típica de estudante. E nesse vídeo aqui eu vou te ajudar como que você pode identificar se você realmente aprendeu certo conteúdo, e também são dicas que eu aplico no meu dia a dia. Quando eu gravo algum vídeo para vocês aqui no YouTube ou faço algum post lá no Instagram, eu sempre gosto de me inteirar e pesquisar os assuntos para, né, trazer aqui nos vídeos para vocês. Então, não gosto de falar baboseira só por falar baboseira. Então, enfim, eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês que têm funcionado bastante para mim para identificar se eu aprendi certo conteúdo ou não. Primeiramente, você tem que separar conteúdos que você tem facilidade e conteúdos que você tem dificuldade. Por que isso? Porque os conteúdos ou matérias mesmo, né, que você tem mais facilidade, a chance de você já ter aprendido 100% uma vez na vida é muito grande. E se você aprende uma vez, é difícil você esquecer. Então, eu vou dar um exemplo no caso da minha parte. Eu aprendi muito bem atomística na escola e também nos cursinhos da vida que eu fiz. Então, é um conteúdo que eu relativamente me garanto, justamente porque eu sinto que eu aprendi. Agora, se eu for fazer questões de triângulos, por exemplo, que é matemática, eu não gosto muito, também não nos damos muito bem, então eu sei que eu já tenho dificuldade, então eu sinto também que eu não aprendi 100%, então, consequentemente, a minha aprendizagem daquele conteúdo, eu sei que vai ser mais difícil. E eu começo sempre fazendo exercícios quando eu sei mais ou menos a teoria ou quando eu acho que eu sei. Quando o conteúdo é muito difícil, que eu tenho muita dificuldade, eu sei que a minha base ali é zero, eu já vou pra videoaula e deixo pra fazer exercícios em outra hora. Porém, a maioria das vezes eu sempre começo fazendo exercício nos meus estudos. Porque às vezes a gente lê a teoria e acaba se auto-sabotando porque acerta o exercício, porque acabou de fazer, quer dizer, ler a teoria ali, né? Então, eu gosto sempre de fazer o exercício primeiro. E aí, vamos supor que eu acertei mais de 70%, que é a média ali que eu gosto de acertar em um conteúdo, né? Que seria o ideal, né, na minha cabeça. Porém, é claro que não acontece isso sempre. Mas, enfim, vamos supor que eu acertei mais de 70%. É um conteúdo que, é claro, gente, é muito importante você entender o porquê você errou uma questão e o porquê você acertou uma questão. Porque não adianta só corrigir erros, você tem que corrigir os seus acertos também. Você tem que entender se você acertou porque você realmente sabia, se você acertou por um chute ou se você acertou por eliminação. Eliminação é ótimo, porém, é que você não sabe aquele conteúdo e você foi eliminando e na sua cabeça o que você colocou que fazia mais sentido. Então você entende que automaticamente isso se encaixa em um conteúdo que você não aprendeu tão bem. Essa parte de correção é essencial para o seu aprendizado.
Quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, de entender o porquê que eu errei, o porquê que eu acertei, se eu errei por falta de atenção, se eu errei, por exemplo, esses dias, gente, eu errei porque simplesmente na minha cabeça eu fiz certo e na hora de responder eu troquei as alternativas. Porque se eu não me engano era de coluna, de relacionar, sabe? E na minha cabeça eu fiz certo e na hora de passar lá o gabarito eu coloquei errado. Então, isso foi o quê? Falta de atenção. Não necessariamente porque eu não sei o conteúdo. Então, por isso que é muito importante você corrigir tanto o seu acerto quanto o seu erro. Então, quando você tá fazendo seus exercícios ali e você, sei lá, fez 10 e errou 3. Se você percebe que esses 3, pelo menos 2 você errou por falta de atenção, é um conteúdo que você tá dominando. E é claro, né, os que você acertou, na teoria, né, teriam que ser o conteúdo que você realmente sabe. Eu marquei porque eu sei do que se tratava aquela questão e eu sabia responder. Se alguém te perguntar, você vai saber explicar para a pessoa. É isso que você tem que colocar na sua cabeça quando você fala que entende que aprendeu certo conteúdo. Mas é claro, né, gente, que não se trata de você saber explicar todo o conteúdo, a matéria inteira. Não, é o básico ali que você aprende, porque às vezes as pessoas querem que a gente saiba de tudo em coisas que, por exemplo, não caem no vestibular, então naturalmente a gente não tem o porquê entender aquilo se não cai no vestibular, a não ser que você esteja na faculdade, até aí tudo bem. Porém, com os conteúdos que nós aprendemos tanto no ensino médio quanto no cursinho, a nossa aprendizagem ali daquele conteúdo é até um limite. E não tem necessidade de a gente passar desse limite se esse limite não cai no vestibular. Então também não deixa de ser importante você não se pressionar a saber de cabo a rabo um conteúdo, mas sim o que cai no vestibular e o que vai fazer diferença na sua prova. E também uma coisa à parte disso do que eu tô falando, que eu vejo muitas pessoas fazendo, infelizmente, é deixar de lado conteúdos como humanas e linguagens e só focar ali em exatas. E não é assim que funciona, tá, gente? Porque, na real, seria bom focar em tudo. É claro que é muito importante você priorizar as suas dificuldades, porém, você concorda que você tem que ficar mais craque ainda nas suas facilidades. Então, é muito importante ter um equilíbrio e não deixar de fazer as suas dificuldades ali, né, por preguiça e tal. Inclusive, é uma autocrítica, porque eu sempre tive muito receio de fazer exatas, né, matemática, física, por conta de errar. Mas, como eu falei no começo do vídeo, é muito importante você errar agora para não errar futuramente no vestibular. Porque você concorda comigo que se você errar alguma questão hoje e você corrigir, você vai aprender o que você errou. Então, naturalmente, no dia da prova, se aquilo cair, você não erra mais. Até porque quando você pesquisa certos conteúdos que caem num vestibular específico, você vê que dentro de um conteúdo tem ali os subconteúdos, né? Vamos colocar dessa forma. Por exemplo, tem calorimetria, que é um conteúdo, e o subconteúdo ali é calor latente, calor sensível. Então, você vê que tem certos subconteúdos que caem mais que os outros. Então, consequentemente, você precisa dominar mais uns do que outros. Mas também não se engane em achar que todo mundo que passou em determinado vestibular sabe de tudo, soube aprender tudo, porque não funciona dessa forma. É inevitável as pessoas terem suas dificuldades e facilidades, e é muito difícil você tratar uma dificuldade em um ano só ali. Então, não se pressione a esse ponto, a saber de tudo, tá? É importante sim que você veja certos conteúdos que caem com mais frequência e também aprenda a dominar, assim, por exemplo, o enunciado, a saber os comandos, isso é importante. Mas também não se pressione a saber de tudo, a querer estudar tudo em apenas um ano. Eu acho sempre importante comentar aqui com vocês, principalmente porque o meu nicho é de estudos, eu sou vestibulanda, a gente parar de se sentir culpado ao descansar, ao não conseguir estudar tudo que a gente planejou ali no dia,
Porque a gente se cobra muito de coisas que, assim, seres humanos às vezes não dão conta e tá tudo bem, sabe? Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui, se você tá cansado, descansa. Se você sente que não vai render em estudar mais uma matéria, não estuda. Coloque em outro dia. Pode ter certeza que essas coisas não vão diminuir ou aumentar as suas chances de vestibular. O que aumenta é você saber priorizar o seu descanso e o seu momento de lazer também. Se você tiver curiosidade, pode pesquisar aí no YouTube vídeo de aprovados e quase todos, se não todos, comentam que o lazer e o descanso foi extremamente importante no ano que eles passaram. E isso é real, tá, gente? Não que eu tenha passado. Porém, se eles estão falando, eu acredito que tenha sido verdade, né? Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Me seguir nas redes sociais, que os links estarão na descrição do vídeo. Meu Instagram vai aparecer aí na tela. Lembrando que eu tenho outro canal aqui no YouTube, o Alerta Criminal, onde eu conto casos criminais. Então, caso você se interesse por esse tipo de conteúdo também, o link tá na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima!